Fala nação, sejam bem-vindos ao canal Flamengo Mil Grau. Vamos para mais notícias do Mengão, mas antes não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Atitude de capitão, falou tudo ao vivo. Everton Ribeiro surpreende em entrevista e faz cobrança grossa no Flamengo. O Flamengo decepcionou mais de 58 mil pessoas que, mesmo com o frio do Rio de Janeiro, foram para o estádio do Maracanã acompanhar a partida contra o Internacional, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas acabaram vendo um empate sem gols, com uma atuação questionável, para muitos especialistas. Após o empate com o Internacional, Everton Ribeiro, em entrevista à Premier, falou sobre a partida. O capitão rubro-negro afirmou que os torcedores que vaiaram o time após o apito final estão no seu direito e que o time está devendo boas atuações na temporada. Os torcedores têm direito de vaiar, estão no direito deles. Vieram, nos prestigiaram, e não correspondemos. Nós estamos devendo. Poderíamos criar mais e não fizemos. A proposta do Inter venceu a nossa. Tem que achar um jeito. Jogamos em casa, mas não aproveitamos. Em casa, é obrigação, disse o camisa 7. Uma rodada a menos para a gente buscar o título brasileiro, mas não podemos desistir. A gente tem que fazer mais se quiser ser campeão, finalizou Everton, que antes da partida postou em suas redes sociais um vídeo motivacional. Na postagem, há uma junção de palavras de motivação que Ribeiro falou no vestiário antes de um jogo do Mengão, e também de seu gol em cima da equipe gaúcha, no Beira-Rio, em 2020. Frustrou o Galinho, aconteceu na saída do Maracá. Flamengo, apronta no Brasileirão e Zico manda a real sobre desastre contra o Inter. Flamengo e Internacional abriram a 21ª rodada do Brasileirão no estádio do Maracanã. Diante de um público de mais de 50 pessoas, o rubro-negro voltou a apresentar um futebol broxante no principal palco do futebol brasileiro. Assim como diante do SPFC, o Mengo não conseguiu vencer o time reserva do Inter, mesmo em casa. Além disso, vale frisar que Georgian de Arrascaeta e Luiz Araújo deixaram o campo machucados ainda no primeiro tempo. Ambos sentiram um desconforto na coxa e precisaram sair do gramado. Mesmo assim, com nomes como Gabigol, Bruno Henrique, Pedro e Everton Ribeiro na cancha, o Mengão não conseguiu tirar o 0 do placar. Não à toa, grande parte da torcida flamenguista está insatisfeita com o trabalho de Jorge Sampaoli e quer a sua saída. Porém, a tendência é que ele fique no comando pelo menos até o fim da Copa do Brasil. É interessante frisar que o mais querido decidirá o principal mata-mata do país nos próximos dias 17 e 24 de setembro, diante do São Paulo. Até lá, caso queira brigar pelo título, o Flamengo precisa melhorar o desempenho. Afinal, na saída do Maracanã, até o maior ídolo da história do Flamengo tratou de demonstrar o seu descontentamento. De acordo com a coluna do Fla, Zico foi questionado por duas crianças sobre a atuação do Flamengo e respondeu o seguinte: jogou, mas não jogou tão bem não. O Galinho deixou o Maracá frustrado. Ninguém esperava por essa. Torcida do Flamengo toma atitude surpreendente com Gabigol na calada da noite. Após a partida, o treinador Jorge Sampaoli falou sobre as críticas e vaias da torcida. Quando cheguei aqui, se vislumbrava um ano difícil para o Flamengo seguramente. Se o melhor para a torcida é pedir para quebrar o processo, tem que ver com a diretoria, isso sobre vergonha eu não concordo. Vejo eles treinarem como tentam, lamentavelmente não conseguimos elevar o nível qualitativo ofensivo para elevar o jogo, disse o treinador. Referência e ídolo do Flamengo, quando foi substituído na partida, Gabigol foi bastante vaiado pelos torcedores presentes no Maracanã. O camisa 10 não foi poupado, apesar do imenso carinho da torcida. Nas redes sociais ele também foi considerado um dos piores em campo. O próximo jogo do Flamengo será no dia 2, em um clássico contra o Botafogo. O pré-jogo ficará marcado pela grande festa de aniversário de Gabigol, no dia 30. O atleta completa 27 anos e dará uma festança com o tema O Poderoso Gabi, diante de um jogo importante, segundo a coluna do Fla. Diversos jogadores do time recusaram o convite do jogador, diante da atuação de ontem. De acordo com a mesma fonte, a torcida irá protestar em frente à porta do evento. Não se omitiu, demitiu Sampaoli e sugeriu substitutos. Dirigente histórico crava Mano Menezes como nome dos sonhos comandar o Flamengo. Jorge Sampaoli vive em uma panela de pressão no Rio de Janeiro. O Flamengo não apresenta um bom rendimento dentro de campo e, com isso, o trabalho do argentino é posto em xeque após cada tropeço. No entanto, a direção garantiu sua permanência pelo menos até a final da Copa do Brasil. Porém, o desgaste entre o comandante, jogadores e o alto escalão não oferece a garantia esperada para a continuidade do trabalho.
Agora, o ex-presidente do rubro-negro carioca Kleber Leite deu sua opinião e já elegeu 2 nomes para assumir a casamata da equipe. De acordo com o dirigente, o ex-Atlético Mineiro deveria ser demitido de imediato. Desse modo, Landim e Cia deveriam ir atrás de Mano Menezes para assumir o time. Caso o ex-internacional não quisesse, a estratégia seria colocar Felipe Luiz como interino até o final do ano. Porém, se Braz ainda não decidiu demitir Sampaoli, a tendência é que isso não ocorra, pelo menos por agora. Em meio a tudo isso, no confronto deste sábado 26 contra o Colorado, Arrascaeta e Luiz Araújo deixaram o campo lesionados, gerando dor de cabeça para o treinador. Limpa. Torcida do Flamengo se cansa e pede a saída de 10 jogadores do elenco. Torcida do Flamengo pede saída de 10 jogadores do Flamengo. Nas redes sociais, a torcida do Flamengo está demonstrando impaciência com os jogadores atuais do elenco sob o comando de Sampaoli, e elaborou uma lista dos jogadores que desejam ver deixando o clube ao final da temporada. Os nomes mencionados incluem Rodrigo Caio, Pablo, Davi Luiz, Felipe Luiz, Varela, Mateuzinho, Wesley, Everton Ribeiro, Thiago Maia e Cebolinha. Alguns dos jogadores mencionados pela torcida do Flamengo estão se aproximando do fim de seus contratos, como Rodrigo Caio, Pablo, Felipe Luiz e Everton Ribeiro. Enquanto isso, outros jogadores ainda têm um período considerável de contrato com o clube carioca. Mauro César vê avacalhação no Flamengo com atitude de Sampaoli, cena bizarra. Fortemente criticado pelo trabalho à frente do Flamengo, Jorge Sampaoli causou uma impressão negativa em coletiva de imprensa. Palitando os dentes depois do empate contra o Internacional pelo Brasileirão, o argentino teve sua postura repudiada por Mauro César Pereira. Enxergando o atual ambiente do clube como uma bagunça completa, o jornalista apontou que a atitude simboliza o momento dentro e fora de campo. Que cena estranha, né? E que, ao mesmo tempo, uma cena simbólica que deixa bem claro o momento do Flamengo. Pelas respostas que deu na coletiva de imprensa e pela postura, parecia nem aí, disse Mauro César em seu canal no YouTube. O Sampaoli parece que não está pensando em mais nada. Ele palitou os dentes durante a coletiva, uma cena bizarra. Virou avacalhação de vez, o técnico parece jogar a toalha, está de saco cheio, completou. Jorge Sampaoli rebate a torcida do Flamengo. Em coletiva depois do confronto com o Colorado, o treinador Jorge Sampaoli discordou das críticas e afirmou que não falta vontade do elenco. Não considero que falte vergonha. Na partida o time estava com muita vontade, mas com bastante imprecisão. A vantagem esteve até o último minuto. Se julga o resultado e também a transição. Quando cheguei, vislumbrava um ano difícil para o Flamengo. Isso de falta de vergonha não concordo. Vejo como tentam e buscam. Lamentavelmente, não conseguimos ganhar o jogo, defendeu Sampaoli. Jornalista diz que Flamengo deveria demitir Sampaoli e deixar Felipe Luiz como técnico. De acordo com o jornalista, o Flamengo deveria demitir o técnico argentino. Para o lugar de Sampaoli, o rubro-negro deveria promover Felipe Luiz como treinador. Entrega pro Felipe Luiz. É a única chance de reverter essa trágica situação, publicou Renato Maurício Prado pelas redes sociais. Quem acha um absurdo entregar o Flamengo ao Felipe Luiz, ao menos para tentar ganhar a Copa do Brasil, não conhece a história do Flamengo. Eu era repórter setorista na Gávea e vi esse filme com Carpegiani assumindo e ganhando tudo em 1981 e 1982. Situações idênticas, completou. E você, torcedor? O que acha da situação do Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.